conversando com a doutora Luísa Andrade. Doutora Luísa, bom dia, prazer revê-lo. Bom dia, Eustáquio, Patrícia, Sérgio, uma alegria estar de volta. Semana passada estava lá no evento do Congresso de Yoga em Araxá, muito bom, né? Sugeri quem tiver oportunidade de Araxá, vale a pena. O hotel, o grande hotel, né? As termas, foi construído de 1938 até 1944. E é um verdadeiro palácio. Não sabia, Eustáquio, que o então presidente Getúlio Vargas se hospedava com frequência em Araxá. Olha. Inclusive foi quem estimulou a construção lá do complexo. Na verdade é um complexo. Parabenizar o Grupo Tauá, do João Pinto Ribeiro, que está desde 2010 administrando. Está muito cuidado, está muito legal. Vou fazer uma homenagem aqui a São Tomé, né? São Tomé representa aquela pessoa que necessita de ser provado para ele confiar na informação. Ele duvidou da ressurreição do Cristo, passado algum tempo, alguns dias, então o Cristo se manifesta e ele então passou a ser um cristão ainda mais convicto, né? E hoje a medicina, Eustáquio, se baseia muito nesse princípio das evidências, né? As evidências, gente, quer dizer que, infelizmente, nós temos muitas informações, Patrícia, que não são verdadeiras, né? Muita coisa que se fala, muita coisa que se afirma, e dependendo da convicção da pessoa que está falando, você acaba acreditando, né, Eustáquio? Então, assim, a medicina baseada em evidências quer dizer isso, que não é assim a primeira experiência com um remédio que você vai confiar. Para você confiar numa medicação, gente, você precisa de ter muita gente que tomou esse remédio por muito tempo, né? Nós estamos com o exemplo aí do Mounjaro, do Ozempic, que tem tido alguns efeitos colaterais indesejáveis, quer dizer, mostrando principalmente a pancreatite, né, que eles são para atuar no pâncreas, que é o órgão que produz insulina. Então, gente, cuidado, tá? Quando surge um remédio novo, tem que esperar um pouco para poder ver se realmente é uma medicação confiável. Portanto, homenagem a São Tomé e a pessoa que acredita, desde que tenha fatos que comprovam essa afirmativa. O doutor Aloysio Andrade, a gente precisa de mais médicos qualificados, porque numa unidade pública de saúde, fala assim, poxa vida, fiquei horas esperando porque não tinha médico, a equipe estava desfalcada. Precisamos de mais médicos, ou investimento, ou médico no lugar certo? Eu acredito, que nós precisamos de mais médicos, mais bons médicos. E eu sou favorável ao que está sendo proposto, que é o exame de suficiência ou proficiência em medicina, como a OAB também, né? Tem gente contra, eu não vejo nenhum problema, quer dizer, se a pessoa teve uma formação consistente, uma formação sólida, né? Se submeter a esse exame de capacidade é fundamental. E a Santa Casa, cabe esclarecer aos ouvintes internautas da Itatiaia, presta esse serviço a Belo Horizonte, a Minas Gerais como um todo, que vem pacientes do estado inteiro, há inúmeros anos, chega a ser centenas de anos, né? Muito tempo mesmo, desde que Belo Horizonte começou, que a Santa Casa vem prestando serviço e vem tendo um convênio com a Faculdade de Ciências Médicas muito, mas muito acrescentante, Sérgio, porque a medicina é um tipo do curso que não basta você ler a teoria, né? O conhecimento vem da leitura, vem do estudo, mas é a experiência quem vai dar ao médico essa capacidade de percepção mais sutil, né? E a medicina tem se adaptado agora a essas questões da inteligência artificial e tem determinadas coisas como são a interpretação de exames, né? Que a inteligência artificial pode ajudar muito e melhorar a qualidade, Eustáquio. Esse é o ponto fundamental. Lembrando também, por último, que a maioria dos médicos fica nos grandes centros. Então, quando você vai para o interior, quando você vai para o norte, nordeste do país, o déficit, Patrícia, é enorme, né? Então, aí fica essa situação. Você vai para um pronto atendimento, fica esperando 2, 3 horas, né? E o médico lá pressionado pela fila, a coisa que ele, infelizmente, mais comemora é quando ele fala a palavra o próximo. Ou seja, tentei resolver o problema de um, agora o próximo, e aquelas filas enormes, né? Então, essa questão da administração, ela é fundamental. Como organizar, porque mesmo hospitais particulares, né, bons hospitais, com suficiência inicial de médico, mas com a demanda muito grande, e as pessoas aprenderem, Eustáquio, que você deve ir a um hospital quando é uma situação mais séria. Caso mais simples, você tem que ir numa unidade básica de saúde, tem que ir numa UBS ou então numa UPA, né, para não aglomerar no hospital, que é o lugar onde mais tem bactéria, vírus e fungos, que são os causadores das doenças. Então você vai num lugar que está ali infestado de coisas, de patógenos, como a gente chama, né? Então temos que organizar melhor. Eu acho que essa questão da administração pode melhorar muito. E a Santa Casa é referência nacional, né? Ela é o maior hospital 100% SUS aqui
em Minas Gerais, né, e salva tantas vidas, especialista em transplantes, enfim, a Santa Casa é uma referência. 100% SUS, você chamou atenção para uma coisa importante, 100% SUS. E tem uma coisa, sabe, que eu estou até fazendo uma proposta da gente trocar o sobrenome da inteligência de artificial para avançada. Inteligência avançada. Artificial é uma palavra que, né... Ela é muito artificial, né? Ela é uma coisa esquisita. Artificial parece que é uma coisa que não existe, não, né? E o Sérgio falou da Associação Comercial de Minas, eu faço parte lá do Conselho de Inteligência Artificial como um observador, porque não é minha área, eu presido o Conselho de Saúde, mas na Inteligência Artificial, presidido pelo professor Luiz Guelman, a gente tem na Associação Comercial ouvido falas, palestras, explicações que animam demais, sabe, Eustáquio? Falta muito para a inteligência avançada ficar perto do perfeito. Ela ainda está razoavelmente distante, inclusive quando ela não sabe o que responder, Patrícia, ela ainda tem um mecanismo de chutar qualquer coisa, entendeu? Fala, para não ficar sem resposta, ela dá alguma resposta. Então isso tem avançado, inclusive no aperfeiçoamento, né? Eu acho que cada vez mais a inteligência vai ser uma inteligência avançada, acrescentante, não uma coisa artificial que você fica com dúvida, né? Você fica meio grilado, como diz na gíria, né? Que você não sabe se aquilo ali é fato ou é fake. Ô, doutora Aloísio, muita gente fala o seguinte, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu admiro os animais. É uma frase comum, não é hein? Desde o Figueiredo, né? Mas não é à toa, não. Tem causas isso, né? Uma coisa importante, Eustáquio, é lembrar que o ideal é que você pegue esse cachorro, pegue esse pet novinho, tá? Filhote ainda. Porque como eles são muito treináveis, ou seja, eles são muito domesticáveis, quem domesticou, ou seja, quem criou na fase inicial, vai passar para esse pet, vai passar para esse cachorro características que vão ficar para o resto da vida, entendeu, Eustáquio? Então, assim, é um fato que se você tiver a oportunidade de criar o cachorrinho desde pequeno, é o ideal, porque quando você pega o cachorro adulto, Patrícia, mesmo que não seja de raça agressiva, se ele foi maltratado, se ele foi destratado, pode muito bem ele trazer isso e virar um cachorro adulto, que é um cachorro nervoso, que é um cachorro estressado, que é um cachorro ciumento. Então é importante criar desde pequeno. E outra coisa, quem tem um apartamento, quem mora num lugar com menos espaço, criar uma raça pequena, né? Às vezes você vê cachorros enormes, né, num espaço, cachorros com muito pelo, né? Então essa questão de dormir com o cachorro na cama ou de deixar ele ficar no sofá, isso aí é um exagero. Eu acho que isso aí não é uma coisa adequada, porque apesar do cachorro não ser tão contaminante como é um gato, como são pássaros dentro de casa, ainda assim tem que ter uma raça que seja uma raça de um tamanho que seja pertinente, de acordo com o espaço físico que você tem. Mas são fundamentais, e essa questão da confiabilidade, Patrícia, é incrível. Se você treinou ele bem treinado de pequeno, basta você olhar que ele já entende. E um amor gratuito, né? Completamente. Ô, doutor Luiz, o passageiro sofre dentro do ônibus, sofre na estação e sofre fora do ônibus também, né? Então, por isso que é tão importante, gente, saber que quando você vota num vereador, quando você vota num candidato a vereador, você tem que ter realmente clareza de que esse vereador não está interessado só em questões pessoais, né? Porque, feito o Sérgio falou, é lógico, Patrícia, que o bom senso deveria prevalecer. Mas, infelizmente, a vontade política é algo que, se não tiver uma lei, se não tiver um critério, se não tiver um parâmetro, o que vai acontecer? Cada um faz do seu jeito. E tem muitos desses homens públicos, sejam do executivo ou do legislativo, que não têm uma visão mais abrangente, uma visão mais ampla, então pensam de uma forma míope, de uma forma muito limitada, e se não houver alguma forma, como é o caso das leis, né, que obrigam, eles vão enrolando e só pensam na próxima eleição, que vai ser daqui a 2 anos, porque isso aí não é saco. Fundamental que o Brasil tivesse eleições gerais de vereador a presidente da República de 5 em 5 anos, porque 5 anos, gente. Hoje o mandato é de 4, mas quando a pessoa vai administrar, ela herda o orçamento do primeiro ano dela do antecessor. Então, eleições gerais são fundamentais, porque às vezes a pessoa é eleita para vereador, com mandato de 4 anos, fica 2 anos e aí já candidata para deputado estadual, deputado federal, uma confusão danada, né? E a reeleição para cargo do executivo, como a reeleição para prefeito, para governador, para presidente, tinha que ser proibida, desde que, por exemplo, o governador governou 5 anos, daí ele fica 5 anos fazendo outra coisa.
pode mexer na política, mas não como governador. Aí pode candidatar de novo, né, Eustáquio? Então a reforma política é fundamental. Mas como os políticos que estão instalados no poder tentam manter-se no poder, eles não têm essa percepção, ou têm a percepção, mas não têm a ação, né? Mas parabéns, porque realmente os abrigos são fundamentais. O número de pessoas idosas, o número de pessoas, de mulheres grávidas, né, que fica exposto é muito grande. Tomara que dê certo. Reformar uma rua que teve um deslizamento ali é uma obra aparentemente simples. 10 anos. E a importância das regionais, né, Eustáquio? Porque a cidade é muito grande, o número de árvores e o número de problemas é muito grande, mas as regionais, no caso aí a Regional Nordeste, ela tem que ser acionada, porque assim, o quarteirão, né, a rua, aquela região que a gente chama de unidade, como se fosse a célula do corpo humano, ela tem que ser atendida por alguém que é dali. Então, quer dizer, você tem o diretor da Regional Nordeste que tinha que ter tomado providência, né? Agora, nós brasileiros e nós mineiros temos opinião, temos a percepção, mas temos pouca ação, Patrícia. Então a gente não pressiona, né? E a pressão não é com agressão, a pressão não é com gritaria, a pressão é com o poder político que determinado tipo de vereador que foi mais votado naquela região, ele tem que sair do seu gabinete, ele tem que, a equipe dele tem que estar sendo acionada para poder ele defender essa causa, né? Principalmente representar aquela comunidade, exatamente, né? Você não é eleito para ficar ganhando, recebendo salário de vereador e fazendo discurso e dando título de cidadão honorário, dando nome para a rua que não tinha o nome, para mudar o nome da rua, né? Eu acho que nós temos que ter uma consciência política maior e atitude política diante da vida, gente, não necessariamente é ser filiado a partido, não necessariamente é ser candidato a algum cargo público, mas a atitude política é você se interessar pelo que está acontecendo no seu entorno e ter essa intenção, ter essa ação, Eustáquio, de pressionar as autoridades que são as responsáveis, que não dá para fazer cada um a sua parte, sem que tenha alguém que foi eleito para representar uma comunidade e que fica ali, como diz o outro, de difícil acesso depois que ganha a eleição. Roubou isso aí, cresceu o olho nesses objetos pessoais e vendeu por R$3.300. Mas o comprador falou assim, poxa, eu vou pegar dois relógios Cartier aqui que valem, sei lá, 40, 50, 80 mil reais, eu vou comprar por R$2, R$3.000. É ganância dela ou dele, hein? Ambos os dois, você faz uma redundância, ambos os dois, né? Porque os receptadores, eles muitas vezes não têm essa coragem, esse atrevimento de roubar. Mas quem apoia o roubador, quem apoia o ladrão, não tem 100 anos de perdão, não. Tinha que ter uma punição também, né, Eustáquio? Porque aquela velha máxima do gosto de levar vantagem em tudo. Apareceu uma oportunidade, eu aproveito e vou em cima disso, né? Agora, do ponto de vista do inexplicável, no meu entendimento, por que esse número de facadas, isso deve ter algum tipo de ódio guardado, deve ter algum tipo de distúrbio, não de doença mental, mas distúrbio na medida que a pessoa que não se autocomanda, que não se autocontrola, ela deixa o seu lado instintivo e animal exacerbado, exagerado. Então esse processo a gente tem chamado muito... Doutor Luiz, deixa eu te interromper, porque o Eustáquio tinha até falado isso ontem comigo, e eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Que ele levantou. Quando a pessoa fala assim, que escutou uma voz, igual ela justificou, a Paola, isso acontece mesmo? Isso é devido à doença mental, à depressão? O que é isso? Esse é o grande desafio da psiquiatria, Patrícia, porque você não tem um mensurador, você não tem um medidor. Antigamente até falava, né, Sérgio, em teste da mentira, fazia aquele negócio, né? Passava por uma máquina e dependendo das ondas elétricas cerebrais, está mentindo ou está falando a verdade. Isso a gente nunca tem certeza, Patrícia, porque é muito fácil você usar essa justificativa, ouvir uma voz, receber uma orientação. Claro, as pessoas que têm esquizofrenia, que têm transtorno obsessivo, que têm depressão bipolar, elas são sujeitas a alucinações tanto visuais quanto auditivas. Isso existe, isso daí não é uma coisa falsa, não existe, né? Só que para você diferenciar o que é doença mental do que é distúrbio de caráter, Eustáquio, é difícil, porque o distúrbio de caráter é um tipo de, né, a gente chama até
um termo popular, mal caratice, entendeu? E eles têm sempre essa justificativa. São dois os mecanismos de defesa, Patrícia, que as pessoas usam, que são mecanismos de defesa. Mecanismo de defesa quer dizer para você justificar as coisas, para você explicar as coisas, né? E são mecanismos bem precários, tá, Eustáquio, mas que muita gente usa. O primeiro, hoje todo mundo conhece, que é a negação. A negação é negar o óbvio. Tá de dia, você falar que tá de noite, né? A negação não é uma questão de opinião, é uma questão de distorção. E o segundo mecanismo, que é a projeção, Patrícia, que é a pessoa usar de uma desculpa. Por exemplo, eu estou de mau humor, né? E aí venho, né, dar entrevista aqui com vocês, coisa e tal. Aí, o que eu vou falar? Eu falei, nossa senhora, mas a Patrícia é chata demais. Não. Velho. Cada pergunta que ela faz, né? Eu estou de mau humor, mas projeto em você e te acuso de chata para justificar o meu mau humor. Sérgio Marchetti. Vou resumir porque o doutor já falou tudo. A verdade, assim, qual que é o saldo dela? O saldo dela são as mortes, porque ela não ficou com nada, então saldo negativo. E eu acho que pode até ter voz, mas ela também pode usar essa justificativa. Sérgio Marchetti, como te encontrar pelas redes sociais, formas de contato? @professor Sérgio Marchetti para oratória, carreira e agora a NR1. Tá certo, um abraço, prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu, obrigado. Doutora Luísa, formas de contato com o senhor? Então, Aloysio A. Andrade, o número é o 319-8877-8800. Lembrando, está que hoje é o dia 184 do ano e que estão faltando 181 dias para acabar, tá, Patrícia? Então, a metade já foi. Curiosidade. Nós estamos exatamente no meio. Então, hora de fazer aquela lista que eu sempre estimulo, com 2 itens do que eu estou precisando de começar a fazer e estou enrolando, então começar a fazer, e o que eu estou precisando de parar de fazer. Então, nós temos aí metade do ano pela frente, vão esforçar, gente, porque seja uma coisa interessante ou nem tanto, o tempo está voando, Eustáquio. Então, tem que ser bem aproveitado, porque senão, quando a gente assusta, já era.